explicando os exercícios da matéria Paradigma de Linguagem de Programação. Então vamos lá, né? Primeira questão, crie um programa Scheme tradicional, um a cada elemento de uma lista, resolva exercícios sem usar o apply-to-all. Então, nessa questão aqui, como é que ele faz? Começa com o tamanho da lista sendo reduzida até ela estar vazia. Em seguida, em cada loop, uma nova lista é carregada na memória, sem alterar as listas anteriores. Quando a lista for vazia, retorna uma lista vazia que será preenchida com o primeiro número incrementado da lista na iteração anterior. Segundo exercício, crie um programa Scheme para incluir um valor ao final de uma lista. O tamanho dessa lista é reduzida e, caso vazia, retorna a lista. Esta lista terá os números da lista original inseridos à medida que o loop é desfeito. Em cada inserção, o primeiro elemento da lista atual é retirado para ser colocado na lista a ser retornada. Terceira questão, crie um programa Scheme para retornar a posição de um elemento em uma lista, iniciando da posição. Então, a lista vai diminuindo um a um, sempre retirando o primeiro valor da lista. Se a lista ficar vazia, isso é, não achar, significa que não possui aquele valor e deverá retornar um aviso. Quarta questão, crie um programa Scheme que receba uma lista e retorne a média dos seus elementos. A função média divide o retorno de somar elementos por contar elementos. A função somar elementos retira o primeiro elemento e remove. Enquanto faz o loop, o número retirado é somado aos que já retornaram, para no final da função ser retornado a soma de todos os elementos da lista. Se a lista for vazia, deve retornar zero. Quinta questão. Faça um programa para inserir os números de 1 a n em uma lista passando n como parâmetro. A função inserir lista crescente inverte a lista de trás para frente e acrescenta a lista original. A função append insere uma lista a outra sem a primeira ser tratada como um único elemento. A função lista decrescente vai decrementando o valor n até ser igual ou menor que 1 e o insere numa lista à medida que o loop é desfeito. A função inverte lista reduz a lista até que ela seja nula. Ao desfazer a recursão, a lista da iteração atual remove o primeiro elemento e o acrescenta no fim da lista. Sexta questão. Crie uma função Scheme para retornar a sequência de colates. Função colates x é igual, se x é par, retorna x dividido por 2. Seno retorna 3 vezes x mais 1. Enquanto o número for maior que 1, o loop continua. Se n for igual a par, a função é chamada alterando n para n dividido por 2. Se n for igual a ímpar, altera n para 3 vezes n mais 1. Quando n for igual a 1, o loop vai se desfazendo e inserindo o resultado da conta na lista. Sétima questão. Faça uma função para calcular a função de Fibonacci de um determinado termo. A sequência é calculada inversamente por ponto do loop. N é subtraído e chamado novamente. Quando n for menor que 2, retorna 1, que no caso são os dois primeiros números da sequência. Então, o loop é desfeito, somando os dois valores anteriores na sequência de Fibonacci. Por último, é retornado. No fim, é retornado o valor do número da sequência de Fibonacci na posição de n. Oitava questão. Faça uma função Scheme para criar uma lista de 0 a n. Uma lista de 1 a n é gerada e acrescentada numa lista vazia. Então, o número 0 é adicionado no começo da lista.